das primeiras pessoas que pensamos, eu e a Cíntia, conversamos a respeito da possibilidade de convidar pela tua produção que você vem tendo e o engajamento que você vem tendo na comunidade, de forma geral, do oeste do estado do Paraná, na comunidade indígena do oeste do Paraná, tendo produções super interessantes a respeito do assunto, né? Então, é uma grande satisfação ter a oportunidade de escutá-lo e depois de disponibilizar a sua aula para quem tiver interesse, né? Fica à vontade, o tempo é seu, encaminha da forma que você quiser, que você vai ser o professor de fato. Agora eu vou me silenciar e vou escrever. Eu vou ficar só observando, tá bom? E vou autorizando aqui quem for aparecendo. Fique à vontade. Perfeito. Então, tá bem. Obrigado, então, pelo convite, professor Eric. É um prazer eu estar aqui com vocês, assim, mesmo, né, a gente, nesse fim de ano e tal, com essa, né, as correrias e tal, mas sempre, para mim, tem uma questão que é trabalhar com a temática indígena, ajudar nesse tema de formação, capacitação, nesse tema, o pouco conhecimento que eu tenho também, mas eu nunca, só recuso mesmo se eu não tenho tempo, se não se coincidir com alguma coisa, porque eu acho que é até uma forma de contribuir com os povos indígenas, todo o aprendizado que eu tive com eles, né, nesses anos de atuação. Então, eu me sinto não como uma dívida, né, nesse sentido de dívida, mas no sentido de fato, contribuir com aquilo que se chama da causa indígena, né? E para mim é muito importante isso, essa relação, porque, como eu falei, os povos indígenas fazem parte da minha vida, não só acadêmica, porque um pouco antes de entrar no tema aqui do Oeste do Paraná, dessa minha relação com povos indígenas, ela começa já um pouco cedo. Eu tinha recém terminado o ensino, eu nem tinha terminado o ensino médio ainda, e era o ano de 86. Aconteceu, eu estava para quem é jovem, eu vejo o rosto aqui do Gabriel, eu vejo que jovenzinho assim, né? Seguramente ele não tinha nascido ainda em 86. É... Mas Tá longe ainda. Então, naquele ano, acho interessante tinha saído formalmente da ditadura militar, né? 64 a 85, e em fevereiro de 85, e em março de 85, tomou posse José Sarney, substituindo o presidente que faleceu antes de tomar posse, né, o Tancredo Neves. Então, eles tinham recém-saído formalmente da ditadura militar, mas a ditadura militar não tinha acabado ainda, né? Na prática, né? Ela não tinha acabado. E naquele ano aconteceu o povo caingangue, uma comunidade caingangue lá em Santa Catarina, tinha recuperado a terra, a comunidade todo Ximbangue. Hoje, falar em todo Ximbangue, né, a gente já não tem mais a mesma referência. Mas até uns anos atrás, uns 15 anos atrás, falar todo Ximbangue, assim, era um tema que todo mundo sabia, todo mundo que eu digo, quem está no nosso campo, né, sabia, porque ele mobilizou muito o Brasil naquele momento. E, de fato, mobilizou o Brasil. Era uma pequena terra de 1.900 hectares lá em Chapecó, oeste catarinense, mas ele mobilizou porque foi a primeira terra assim recuperada quando os agricultores tinham título e tal, né? Mas para além disso, recuperada pelos indígenas, né? Mas o que marcou essa terra foi que quem apoiou essa ação dos Caingangue foi a Igreja Católica, através do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e com o apoio do bispo local, o Dom José Gomes. E os Caingangue, quando retomam a terra, eles dizem, olha, a gente não quer a presença da FUNAI dentro da terra indígena. A gente quer a FUNAI como assistência, como órgão do Estado, que tem que dever de proteger, mas não queremos a FUNAI dentro da terra indígena. E a FUNAI não aceitou, ela considerou que foi foi influência da Igreja Católica, por isso que eles não aceitaram, por isso que os Caingangue não aceitavam, não foi algo legítimo ou autônomo dos próprios Caingangue.
E a FUNAI ficou com receio, porque, enfim, uma comunidade se rebelar contra a FUNAI poderia ser algo muito ruim. E recém, uns anos antes, final de 77 e 78, já tinham acontecido movimentos fortes aqui no sul do Brasil contra as terras arrendadas. Começou aqui em Rio das Cobras, depois no Noá, no Rio Grande do Sul, em maio de 78, depois até em Chapecó, em Santa Catarina. E foi resultado desse processo do movimento indígena. Então, a FUNAI estava muito reticente com os indígenas no sul do Brasil. E aí, o que a FUNAI faz? Ela articula um grupo de cangangue para ocupar a terra indígena e dizer que ia ajudar os indígenas que recuperaram a terra a expulsar os intrusos que estavam lá dentro. Mas os intrusos para a FUNAI eram as pessoas próprias cangangue que não aceitavam a presença da FUNAI lá dentro. E num sábado à noite, eles invadiram a terra indígena, selecionaram as famílias que tinham que expulsar, alguns tiveram que fugir, uns foram baleados, tiveram que ir para o hospital, e levaram essas famílias para Chapecó, para a cidade, num caminhão da FUNAI, lá para o Dom José Gomes, e outras foram para Xanxerê, onde era a sede do CIMI. E naquele episódio, então, que eu conheci o CIMI, Conselho de Indígena Missionário. E aí aí eu quis ficar, eu terminei o ensino médio no ano seguinte, 87, e aí eu quis conhecer a experiência de trabalho no CIMI. Porque os cangueiros ficaram... eles foram levados aí no Seminário Diocesano, em Chapecó. Era um prédio grande que tinha fora da cidade, enfim, um espaço amplo, né? Enquanto se resolvesse a questão, esses que foram expulsos, né? Esses cangueiros expulsos. E ficaram no seminário, e eu na época era seminarista, estava lá no seminário. E aí conheci os cangangue mais de perto, que eu conhecia só famílias esparsas, assim, né? Mas para mim tudo era Guarani, né? E falava indígena, falava em Guarani. Eu imaginava Guarani, eu achei que só tinha Guarani no Brasil. E aí fui conhecer os cangangue e conheci o trabalho do CIMI, e aí falei, vou conhecer, antes de fazer a filosofia, né? Antes de fazer filosofia, eu quero conhecer esse trabalho. O que é esse trabalho do CIMI? Para mim era uma novidade, né? Na Igreja Católica, um trabalho que não era de evangelizar no sentido da conversão, da catequização. Falei, quero conhecer um pouco esse trabalho. Aí eu falei, vou ficar um ano só, né? E depois vou fazer filosofia. Aí fui e aí não voltei mais, né? Porque aí comecei também a me envolver com os indígenas, de conhecer as histórias, participar dos processos, e foi muito interessante. E a partir de então, assim, tudo que eu fiz na academia foi voltado a esse tema. Meu mestrado, meu doutorado, eu fiz pós-graduação nesse tema, meus artigos são todos nesse tema. Então, assim, a gente meio que respira essa temática, né? E agora aqui na Unila estou trabalhando com essa temática também. Já trabalhei em Santa Catarina, trabalhei no Rio Grande do Sul, um tempo em São Paulo, Rio de Janeiro, essa região aí. E agora aqui na Unila, daí, né? No CIB eu fiquei até 2014 e depois, então, aqui na Unila, nesse trabalho, mas ainda conectado com o CIMI. Ainda... E aqui, então, por isso que eu tenho esse apreço muito grande e esse carinho com os povos indígenas, porque a minha formação, como eu falei, ela tem, né, como base, ou quem me despertou, quem me ajudou a pensar o mundo, né, foram os povos indígenas, porque eles trazem para a gente, né, questionamento, trazem novos referenciais, trazem... Então, quando a gente fala qualquer tema, a questão ambiental, caramba, a questão ambiental, se você pensar a partir dos povos indígenas, é uma outra lógica, foge desse nosso conceito ocidental, foge da nossa cosmologia ocidental, todos os temas, né? Então, é possível a gente pensar um mundo muito diferente, né? A partir dos povos indígenas. Então, isso que também me inspira, né? A estar nessa e continuar nessa temática como pesquisa, como extensão, como apoio, enfim, né? Aí mescla muito, né? Porque é difícil separar cada uma coisinha da outra, mas no caso, um pouco por aí. Eu fiz uns slides, eu tenho uns slides aqui que eu usei nesses dias no trabalho com esse grupo que eu vou apresentar aqui.
Deixa eu apresentar aqui. Vamos lá. Aqui. Então, eu vou... Acho que não está aparecendo para vocês, ou tá? Tá sim. Tá? Tudo certo. Tá. É esse título que tem um passarinho aí na imagem? Isso. Muito bem. Esse título, esse passarinho aí é o tangará. Tangará é um... Eu botei aqui uma legenda dele, ave da família dos piprídeos. Olha só o nome, que possui linda plumagem, etc. Do Tupi-Guarani, atá-cará, andar aos saltos, o pulador. E os Guarani têm uma música pro tangará. Tangará Mirim, o Tangará Sagrado, porque eles dizem que o Tangará foi que ensinou eles a dançar o Chondaro, que é um ritmo de... É uma espécie de treinamento que eles fazem, é semelhante, assim, se pensar, né, dos afros brasileiros, seria a capoeira, né? Então, uma espécie de capoeira que... eu uso né, a comparação com a capoeira, porque a capoeira tem, né, particularmente dos afro-brasileiros, e também ela é um gingado, que também é um treinamento, que também o corpo tem que estar muito leve, muito flexível, muito atento, né? Enfim, e também como exercício para deixar o corpo muito ágil, né? Então, esse pássaro foi que ensinou os Guarani e eu acho muito bacana, assim. E eles fizeram uma música em homenagem ao Tangará. Depois você pode disponibilizar. Mas encontra vocês botar no YouTube aí, música Guarani, Tangará Mirim, vão localizar a música. Foi até, inclusive, um Guarani lá em Santa Catarina que fez, compôs, né? A música é muito sonoramente... A letra também é bacana, mas a sonoridade dela é muito boa, muito bacana essa música. Eu gosto dela, da Garami. Eu vou apresentando algumas questões aqui e, assim, vamos batendo um papo. Vocês vão conversando também, perguntando. A gente não vai ser uma aula, não vai ter uma nota no final, tá? Nem reprovações. Então, ficam à vontade para também vocês ir trazendo outras questões, ou mesmo provocando questões aqui. Tá? Eu vou seguir um pouco com a minha dinâmica aqui. Clóvis, só uma dúvida. Você consegue ver o nosso rostinho ou você está só Consigo. com o... Consegue? Ah, tá. Consigo. Tudo bem. Eu reduzi minha telinha aqui para ver vocês. Consigo ver, sim. Então, vamos lá. A primeira questão é a gente, assim, pensar um pouco como que está essa distribuição socioespacial e um pouco essa dinâmica da territorialidade do povo Guarani aqui no oeste do Paraná. Porque tem uma questão que a gente tem feito uso nos últimos anos e foi recuperado um pouco alguns aspectos dessa organização e distribuição espacial do Guarani, que é esse conceito aí do Guaçu, Tequá-Guaçu. E aqui na região, lá em Guaíra, ele foi utilizado, Guaíra e Terra Roxa, foi utilizado agora no processo também de reconhecimento das terras, porque esse conceito Tequá-Guaçu, ele permitiu que fosse, por exemplo, identificada uma única terra, né? Então, administrativamente, é uma única terra, o único tecoá, o tecorá, como falam os Guarani daqui, né? O tecorá, grande, Guaçu de grande, né? Mas dentro dele tem os vários tecoá, o tecoaqueira, né? Os tecoás seria plural, né? Queira, tecoaqueira. Então, tecoá é as unidades locais, né? Então, aquilo que a gente chama também de aldeia, né? Então, um tecorá é uma aldeia. E Tecoaguaçu, então, é o conjunto de aldeias, né? Esse conjunto de aldeias. E o Tecorá é essa junção dessas duas
palavras. O tecó, que é o modo de ser, o costume, as leis, regras, enfim, toda a cultura do povo guarani, eles chamam de tecó, né? O tecó. E o rá seria o lugar, né? Então, o lugar onde se vive o tecó. Então, esse é o tecorá. A gente costuma traduzir, não é bem traduzir, mas porque não tem uma tradução. Se for usar uma tradução, seria o local da vivência cultural, talvez, não sei se você conseguiria abarcar, talvez seja muito pobre essa tradução que eu fiz agora. Mas não se costuma traduzir tecorá, tá? A gente usa aldeia, embora aldeia seja um termo que vem dos portugueses e que, segundo informações que eu consegui pesquisar muito brevemente, ela não é nem de origem portuguesa, ela é de origem dos muçulmanos que viveram na Península Ibérica. O conceito Clóvis, aldeia, sim. eu ia fazer uma pergunta sobre isso, né? Pergunta de uma pessoa que não domina nem as terminologias, né? Por exemplo, a gente está trabalhando, dando aula, né? Está lecionando, principalmente, por exemplo, na educação básica, os alunos vão lá fazer a sua docência, seu estágio. Qual que é a recepção desse termo aldeia? Sempre me soa muito mal eu falar, aldeia, enfim, é, politicamente correto. Como que isso se coloca? Não, no caso, Guarani seria tecorá, né? Tecorá. Os imbiá usam tecoá, eles não usam o H, então tecoá, mas aqui na região é tecorá. Então seria tecorá. Comunidade também, comunidade vem do cristão, né? Por exemplo, se for falar de uma maneira geral, por exemplo, falar de uma comunidade do Xingu, você recomenda usar comunidade? O que você recomenda? Digamos, a aldeia seria o lugar, né? Comunidade seria o grupo de pessoas, né? Então, a comunidade do tal lugar. Aldeia é o local, né? Aldeia tal, lá tem uma comunidade indígena. Então ninguém vai me condenar no Instagram Não, por falar aldeia. não. Porque Então tá bom. a gente tem um desafio no Brasil, que pode ser até um dilema, que é assim, ó. Como a gente tem essa diversidade, que é muito rica na diversidade de povos, então também como qualificar os indígenas? Porque indígena também, o que é indígena? Índio, então, índio a gente não usa, né? Mas indígena, que não tem nada a ver com índio, que é o originários, né? Então, índio é por causa do termo equivocado, quando os ibéricos chegaram aqui e tal. E indígena. Indígena, então, ele é sinônimo de originário. Então, nós também somos indígenas. E quem trata esse tema de uma forma muito didática é o Eduardo Viveiro de Castro, um antropólogo lá do Rio de Janeiro. Ele disse, então, todo mundo é indígena. Nós somos indígenas, porque nós somos brasileiros, nós temos aqui, nós somos indígenas do Brasil. Ele falou só que as palavras, você não pode só usar elas no seu sentido conceitual estrito, né? Tem que pensar elas também no seu conceito político. Então, no Brasil, você não usa isso para todo mundo. Ele diz até por quê? Pergunte para... Aí ele faz algumas referências, assim, tipo a comunidade pomerana lá de Santa Catarina, né? Pergunta para eles se eles se consideram indígenas. Não, eles são de origem, eles não são indígenas. Pergunte para o agroboy de Barreto se ele é indígena. Não, esse não é indígena, esse é outra coisa, mas ele nunca vai se identificar, porque indígena é muito marcado com os povos originários que têm uma relação com uma tradição pré-colombiana, né? O pré-colonial, né? Então, o indígena no Brasil, a palavra indígena no Brasil é marcada com essa relação de povos, com esses povos que habitam hoje, que têm relação com os povos pré-coloniais. Então, os demais, embora... E aí ele faz toda uma relação, é um texto bem interessante. Se você procurar na internet, vocês vão encontrar. O texto chama-se Povos Indígenas, os Involuntários da Pátria. Os Involuntários da Pátria, de Eduardo Viveiro de Castro. Muito legal o texto, porque aí ele vai falar que esses agroboys são, que esses, né, esses são cidadãos, né? Então, o que é ser cidadão no Brasil e tal? É uma parada bem bacana que ele faz assim. Então, por isso, usar também indígena
a gente usa como genérico, porque nem sempre dá para usar o nome do povo, porque quando eu me refiro aos povos indígenas no Brasil, eu estou me referindo a esse conjunto de mais de 300 povos. Agora, se eu vou falar do Guarani, então eu não preciso falar indígena, posso falar diretamente o Guarani, o Caiapó, né? Mas tem horas que não dá, porque eu estou falando né, das coletividades todas, né? Como também daí não existe o indígena, porque vai existir o Caiapó, vai existir o Guarani, vai existir o Caingangue, né, e tal, né? Por isso também para isso traz elementos para a gente pensar também as políticas públicas, né? Como pensar a política pública para não é a política pública para um sujeito assim do indígena. Sim, a política pública para os indígenas, mas para quais indígenas? Para o Guarani, para o Caingangue. Então não basta também assim, pelo menos até hoje, né, o que você tem incorporado nas normativas, né, das universidades, do próprio Ministério da Educação, o ingresso para indígena, mas a pessoa tem que demonstrar que ela sim se autodeclara, mas ela precisa mostrar que ela tem um pertencimento étnico, né? Então, assim, eu sou indígena. Bom, aí tá, mas de que indígena você é? De que povo você é? Eu sou indígena Guarani, perfeito. Aí os Guarani estão de uma determinada região, tal, e a coletividade precisa reconhecer, porque senão no Brasil, indígena, quantas pessoas não tem por aí que tem a história, minha avó foi pega no laço, a bisavó hoje já é bisavó, trisavó, sei lá, pega no laço, né? Clóvis, e recentemente a gente passou por aquela situação daquele suposto Yanomami vinculado ao movimento que teve lá a favor do Bolsonaro lá em Brasília, né? Daí os Yanomamis se reuniram e recusaram, né, a Mas identidade. não, mas aí no caso eles não recusaram a identidade dele, eles questionaram A a função dele. representatividade. Exatamente, a representatividade. Ele, olha, você não é cacique, ele não é cacique e não mora na terra indígena. Então ele fala por um grupo que está na cidade, tá? Mas não pelos povos. Aqui já é uma questão um tanto mais básica, que é assim: eu sou chavante, ok? Não importa se eu estou na cidade, eu estou em qualquer lugar. Seguramente os chavantes, nesse caso, vão reconhecer que sim, ele é chavante, não vai ter problema. Mas ele não é cacique, ele não tem liderança aqui, ele não representa nosso povo, né? Então isso é diferente de alguém chegar e simplesmente dizer, eu sou indígena. O vice-presidente da eleição passada se declarou indígena, né? O Mourão. Aí mas tá, mas de qual povo? Ele não sabia. E, claro, não é desmerecer também não estou dizendo que ele não... Nessa eleição ele já não é mais indígena, se elegeu senador para o Rio Grande do Sul, não mais como indígena, né? Então tem essas coisas assim, né? Mas não é de desconsiderar as pessoas que têm essa ancestralidade, até porque a gente precisa reconhecer que o Brasil, e você reconhece, pelo menos no nosso campo, né? Que grande parte das pessoas no Brasil, elas não são, elas têm um passado vinculado a questões a relações com povos indígenas, seja por violência, seja por... Então, é comum encontrar pessoas, mas que elas não sabem a qual povo pertencia, se esse povo existe ainda, se não existe mais. Então, elas não têm mais vínculo com coletividades, com essa questão que a gente chama de etnicidade, né, que são esses vínculos coletivos. Ela não tem mais esses vínculos. Então, ela é só um indígena de maneira genérica, assim, né? Então, para efeito de determinadas políticas, pelo menos até hoje, no que se avançou, essas pessoas não têm a mesma receptividade, no caso, nas políticas públicas, daquelas que são Guarani, Caiapó, Chavante, Xerente, enfim, né? E que têm um vínculo com a coletividade. Né? Então, isso também é importante, assim. Não sei, porque também, assim, adotar o critério biológico é muito complexo, né? Vai saber a quantidade não, é pela questão sanguínea. A Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais, fez uma pesquisa uns anos atrás aí e constatou que 30% da população brasileira, claro, fizeram uma amostragem, né? Teria ascendência indígena. Mas também o que diz isso? Diz que o Brasil tem uma história de um passado recente.
que, enfim, de violência, ou de miscigenação, ou de branqueamento, né? Que também eu creio que não foi só violência que aconteceu, no sentido de estupro, violência a outros, assim, né? Mas também houve miscigenação por, enfim, casamentos, por, né? Eu até brinquei, porque amanhã eu tenho um aluno que vai defender, eu mencionei, né, da Mucoa de Oiguá, vai fazer a defesa. E ele começou a fazer um estudo sobre, ele queria fazer o TCC dele sobre essa história da mãe pega no laço, né? A avó pega no laço. No geral, é mulher que foi pega no laço. E então a bisavó, tal, já gerações aí né, do século, final do século passado, século XX, alguns têm ainda minha avó, mas é raro a avó. No geral, é bisavó e trisavó. E eu incentivei muito ele a fazer isso. E a gente fez umas discussões sobre esse tema, juntamos umas fontes. E, no geral, o que tem até hoje são fontes que indicam assim: é por causa da violência. Então, a avó foi pega no laço, significava violência, assim, capturaram como escrava sexual ou algo assim. Enfim, depois ficou na família. Mas eu falei para ele, quem sabe a gente também tem que pensar, talvez, um pouco para além disso, porque também pensar de pessoas que, enfim, gostaram, se apaixonaram por uma indígena e pelo preconceito, às vezes ficava com vergonha de falar, né, que tinha se afeiçoado por alguém. Então era mais fácil contar uma história de bravura, assim, pegou no laço com uma conquista, do que como uma paixão que de repente ele tornaria essa pessoa mais fraca, né? Porque como vai gostar de uma, né? Na época ainda nem se falava, né? Os bugre, né? Então, como se apaixonou por um bugre? Isso é coisa feia, né? Coisa horrível, nossa. Mas aí pega no laço de repente. Então eu falei para ele, vamos pensar os vários campos aí para a gente investigar, né? Não tomar já como um ponto de partida simplesmente a violência e mas aí ele abandonou esse estudo, não deu continuidade, achou que tinha pouca bibliografia e que ia ser muito difícil, e aí abandonou. Falei, tá bem. Aí ficou por isso. Mas está aberto esse tema, eu acho que esse tema precisa ainda ser mais investigado. Mas por que eu trago esse, voltando aqui ao slide, por que eu trago esse tema do Tecorá Guaçu? Porque, no caso aqui, eu estava tratando do Jacutinga, que é aquilo que na antropologia a gente usa como unidade sociológica, né? Que abarcam vários grupos locais, né? Ou Tecorá local. Então, aqui, por exemplo, na região aqui mais de Santa Helena e Itaipulândia, vejo que aqui começando da parte inferior da tela para a parte superior, começa com o Ocoí, que é a terra indígena que tem 250 hectares na beira do Lago do Itaipu, que aqui foi a primeira terra que eles conquistaram depois da construção do Lago da Hidrelétrica. Aí, seguindo para o norte, tem Tecoa-Uvar-Rendá, lá em Itaipulândia, depois a Timirim também em Itaipulândia, ambas na área de preservação permanente do lago. A Timirim está em terra que também pertence ao Estado. Depois tem Tecoa-Uvar-Rendá, que é em Santa Helena, daí Piahu, que é também em Santa Helena, a Curva Guarani, ou Tapé-Diré, que é de Santa Helena, Araporã e Mocó de Oiguá. Todas elas na margem do lago, né? Duas delas em terras do Estado e as demais em terras que a Itaipu diz que é dela. E aí, seguindo, então, em direção à direita, aqui mais para leste, em município de Diamante do Oeste, tem essas duas terras, Itamarã e Anhieteté, que são também duas terras demarcadas. Anhieteté foi adquirida por Itaipu, com 1.700 hectares, eles mudaram para lá em 96, e do lado está em Itamarã, que é 200 hectares, que foi faz acho que 13, 14 anos que eles mudaram para lá, não recordo exatamente o ano. Eles mudaram para essa terra também comprada. E por que então que a gente chama essas comunidades como um Tecoa Guaçu?
porque entre essas comunidades aqui, ou esses tecorá, essas aldeias, né, há uma proximidade bastante grande em termos parentesco, afinidades políticas, de trocas, de sociabilidade e tal. Então, por exemplo, uma família extensa aí, a família Alves. Tem no Ocoí, uma família que teve vários caciques, lideranças no Ocoí que eram dessa família Alves. Os tios, tem um tio que é cacique em Anhãteté, tem um outro que era cacique de Itamarã, tem mais um irmão desse que está em Itamarã. Esse outro irmão de Itamarã, tem o filho dele é cacique de Itamarã, o outro filho é cacique lá no Voarendá. Aí as famílias do Atimirim têm esse vínculo forte com o Ocoí, irmãos que vivem aqui e acolá. Mocó e Joeguá, a família principal descende de uma família de Nheteté. Então, se a gente for tomar esses 10 tecorraqueira aqui, a gente vai ver que tem um fluxo de mobilidade, de relações muito intenso entre eles. Clóvis, desculpa incomodar de novo. Não, então pode ficar à vontade. Tá, mas eles não são todos Yandeva. Tem Biá. E como que se dá essa relação entre Yandeva e Imbiá? Então, esse é um tema complexo no sentido de, para nós, assim, que a gente quer um pouco buscar uma classificação e tal, né? Eles aqui, assim, a gente acha e crê pela presença dos dois subgrupos aí linguísticos que aqui é uma região de transição entre os Avá Guarani, que são os Yandeva, com os Imbiá. No Coí, porque e essas comunidades aqui todas, elas têm como, digamos, agora eu não sei que palavra que eu vou utilizar, mas como base o Ocoí. E como eu falei, o Ocoí foi a primeira terra conquistada com o lago, depois do lago de Itaipu, e aquelas famílias todas dispersas pela região vão se reencontrar no Ocoí. E aí vai acontecer essa mescla entre Imbiá e Avá. Na época, todo mundo chamava os Avá Guarani. Os Avá Guarani, Avá Guarani ficou por Avá Guarani. Mas depois fomos identificando que não era só Avá Guarani, né? Tinha outros também, tinha o Imbiá também. Inclusive, na forma de escrever, Tecorá. Um dia eu perguntei para uma família Pereira, que é uma das famílias do Ocoí, que também tem lá na Curva Guarani, em outros lugares aí eles estão presentes. Perguntei, como é que é essa história? Vocês escrevem com H ou sem H, o Tecorá? Ele falou, não, quando a gente mudou para cá, a gente escrevia sem H, era Tecoá, porque era assim que a gente falava. Mas aí, mudou para cá a família do Pérez, que é a família que agora está lá no Atimirim, a maior parte dela está em Atimirim. E essa família é uma das filhas dessa senhora, que é uma senhora também que morava aqui, sempre trabalhou com agricultores aqui pela região oeste do Paraná. Ela foi professora aqui no Paraguai, numa aldeia. E o marido dela também. E aí eles vieram e assumiram a escola, assumiram como professores na escola, e mudaram a grafia por influência. Então, eles trouxeram do Paraguai isso. Que, então, o Tecorá ser grafado com H e não sem o H. Então, ele disse, porque isso é dos Avá, não era nosso. Né? Mas esse nosso, também não sei de tantas quantas famílias. Em 2017, a gente apoiou eles lá na realização do encontro, que a gente estava num debate aí sobre reparações com relação a Itaipu, e a gente queria fazer alguma ação e tal. Aí convidamos o pessoal do Paraguai também para vir nesse encontro de realizadores. Ainda estava muito inicial essas questões de debate, como é que ia ser, como é que não ia ser. Foi logo depois da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual estava finalizando os trabalhos naquele ano.
E aí eles falaram, não, nós temos que reunir rezadores para eles nos ajudar a ver quais caminhos que vamos encontrar. E aí vieram vários rezadores aqui da região do Alto Paraná e Canindeyú, do lado do Paraguai. E aí fizeram as rezas tal, e veio uma irmã também, que ela trabalhava com eles lá, Mari Blanca Barão, e depois ela veio contar para nós, diz, olha, os Guarani aqui do Paraguai disseram que esses aí do Paraná não são Avá, eles são Imbiá, porque eles fazem uso do violão nas rezas e do violino. Ela falou, e os Avá do Paraguai não usam violão e não usam violino, esse aqui é dos Imbiá. Então eles falaram que esses aqui não são Avá Guarani. Então tem essas coisas. Esses dias no encontro nosso, agora da semana passada, estava um Villalba, que também era uma família aqui da beira do rio, que foi transferida para Rio das Cobras. Aí o rapaz voltou para cá, que ele foi muitos anos, inclusive, cacique no Ocoí, e a família se dispersou, foi lá para São Paulo, Rio de Janeiro, tá? E hoje moram no Vale do Ribeira. E aí esse Guarani falou, eu não sei o que eu sou. O pessoal perguntou para ele durante o encontro, né? Ele falou, eu não sei, porque meu irmão, meus irmãos aí que moram aqui no Paraná dizem que são Avá. Mas eu me criei no meio dos Imbiá, então eu acho que eu sou Imbiá também. Então veja que essa questão ela tem uma marcação, acho que não se trata de não reconhecer, de achar que todo mundo é igual, mas há momentos em que fica muito tênue a fronteira aí entre os grupos, né? Há uma é muito permeável assim as relações. No Mato Grosso do Sul me parece que é mais marcado isso. Mato Grosso do Sul entre os Caiová e os Nhandeva, porque os Caiová não se consideram Guarani. Você pode ver nos documentos lá do Mato Grosso do Sul, é Caiová e Guarani, né? Nunca Caiová e Nhandeva, né? Ou Avá, é Caiová e Guarani. Então, lá acho que fica mais marcado. Mas aqui, pelo menos nessa região, é bastante fluida. E eu acho, aí minha suspeita, nunca pesquisei sobre isso mais a fundo, mas alguns documentos históricos, tal, uns mapas, eu acho que essa região aqui era uma região de transição, né, entre Avá e Imbiá, por isso que talvez tenha essa mescla. E o outro Tecoaguaçu, então, essa unidade sociológica, é aqui em Guaíra e Terra Roxa, né? Esses 14 locais que foi identificada a terra. Então, porque também aqui eles têm bastante vínculo. Aqui eles têm vínculo bastante forte com o Mato Grosso do Sul. Aqui, esses daqui, eles têm vínculo com o Paraguai, aqui do outro lado, do Rio Paraná, e depois com o Rio das Cobras, aldeias de São Paulo, tal. Já esse grupo aqui, perdão, esse aqui, ele tem vínculo maior com Mato Grosso do Sul e Paraguai, ou Canindeyú no Paraguai, os vínculos fortes deles. Então, eles formam também. Aí eu tentei comparar esse termo com elementos coloniais, porque tem esse estudo da Susnik, de 1980, uma historiadora paraguaia, já falecida, que ela identificou e classificou os Guarani coloniais, os Guarani históricos, como chamou aquele antropólogo francês Alfred Métraux, chamou os Guarani desse período de Guarani históricos, em 14 conjuntos. Que talvez que ela usa aqui o conceito de Guara ou províncias. Eu acho que é mais como uma referência para pensar esses grupos hoje, né? Essas unidades sociológicas que a gente chama aqui. Por quê? Porque hoje talvez seria mais do que 14, pensando no território Guarani, com Paraguai e outras regiões. E talvez esses Guara ou províncias seriam unidades maiores do que são os Tecoaguaçu. Mas só para pensar ambos, né? Eu achei interessante. Porque o que acontece com os Guarani? Os Guarani não tinham Estado. Era um povo de cerca de 2 milhões de pessoas, povo que não tinha Estado, não tinha uma centralidade, não tinha uma chefia única.
Quem discute isso é o Pierre Clastres, que vai falar da sociedade contra o Estado. Eles não tinham Estado. Então, a articulação se dava a partir dessas unidades sociológicas, que, no meu ponto de vista, coincide não em termos de abrangência, mas coincide em termos de organização com esses guara ou províncias que a Susnik abordou no período colonial. E aí era ali, mas também dentro desse... Aqui, por exemplo, vamos tomar aqui. Ou aqui, esse daqui. Não tem um chefe de todas elas, porque cada comunidade, cada aldeia, cada tecoá é uma unidade autônoma. Eles não precisam dar satisfação para outra comunidade, não tem um poder de alguém sobre eles. Não, eles são autônomos. E agora, então, como se mantém um povo nessa dimensão territorial? E aqui nesse mapa pega do Rio Paraguai até o litoral atlântico. Como mantinha uma dinâmica entre eles, sem ter uma centralidade política, né? Então, o que é que conferia a eles elementos que permitiram os colonos, né, chamá-los de Guarani? Então, é curioso, é muito curioso esse povo, porque eles mantêm. Então, assim, a língua é um elemento interessante, assim. Tem suas variações dialetais e tal, mas tem uma língua comum. Inclusive, o Cabeça de Vaca, né, um adelantado de Assunção, de 1541, quando ele percorre esse caminho do litoral atlântico, hoje Florianópolis, aí até Assunção, ele vai dizer que esse povo fala uma só língua, ou uma língua que dá para entender em todo canto, né? A agricultura, né? As práticas agrícolas, também era um povo que desenvolvia cultivava determinados tipos de plantas e que comum também dentro do litoral até Assunção. E o terceiro é a questão religiosa, a dinâmica religiosa, que também era comum, né? Então, esses elementos, eles, sem ter uma centralidade de mando, eles conferiam a essa população humana como muito próximo, né, em termos socioculturais. Que hoje a gente pode dizer, era o mesmo povo, ou uma mesma nação, né, que habitava, mas sem uma centralidade, sem uma chefia geral. Aí uma pergunta também que a gente trabalhou esses dias, que eu acho bem interessante de pensar, começar a partir dela também, é assim, aqui no oeste do Paraná, uma das questões que se escuta muito é, mas de onde vieram esses Guarani? Como que tem tanto Guarani? Como que tem tantas aldeias? 14 aqui, mais 10 aqui. Como que tem tanta aldeia aqui? Tempos passados não tinha isso. Isso aqui é uma coisa nova. Aí eu trago essas duas frases aqui do Meliá. Os Guarani estão onde sempre estiveram. Isso é muito interessante, né? E o Meliá também fala que os Guarani são migrantes. Uma das principais características do povo é a migração, embora muitos nunca saíram de onde nasceram, né? Então, como associar esses dois elementos? A mobilidade, né, de um povo migrante, com essa informação de que estão onde sempre estiveram. Como é que se conectam essas duas questões, né? Deixa eu ver o próximo mapa. Aqui eram os mapas de deslocamento, mas eu acho que esse mapa aqui ele ajuda a gente a compreender um pouco essa dinâmica de mobilidade guarani. Esse mapa foi publicado em 2015
por esse conjunto de pesquisadores que estão aqui na referência, dentre elas o Francisco Noeli, que é arqueólogo aqui da UEM, né? Agora está afastado, acho que o doutorado está em Portugal, e outros arqueólogos da Argentina. E eles, a partir, então, dos estudos do próprio Noeli e do Brochado, que é um outro arqueólogo que fez pesquisa sobre essa população, eles dizem que os Guarani, aquilo que a gente conhece como Guarani, ou mesmo os Tupinambá, que eram os que habitavam a costa brasileira, teriam surgido nessa região amazônica, entre o Rio Madeira, Mamoré, esse rio, e a foz deles aqui na região do Maranhão, do Pará. E dessa região teria acontecido duas grandes levas migratórias, que eles vão chamar de proto-Guarani e proto-Tupinambá. Então, os pré-Guarani, né, antes de conhecê-los como Guarani, eles surgiram dali cerca de 4.000 anos, 4.500 anos, e dali então, os Guarani sobem a calha, a esses que vão depois serem os avós dos atuais Guarani, eles sobem a calha do Madeira, né, e descem a região do Prata, né? Já os Tupinambá descem a calha e vão dos rios amazônicos e vão fazer essa migração pelo litoral, né? Pelo litoral, até os dois se encontrarem de novo aí no século II, III, por aí. Não, no século 100, perdão, 900, 100, por aí, nessa região litorânea, né? E como que a gente sabe disso? Com quais as informações que nos permitem pensar nessas dinâmicas de mobilidade e deslocamento? Bom, são dois elementos básicos. Um que é a língua, né? As línguas faladas e a mobilidade a partir da língua. E o segundo é a arqueologia, né? Então, esses dois elementos eles são fundamentais para compreender essa dinâmica de mobilidade das populações. Aí, agora já então, os Guarani descem a calha e vão se estabelecer aqui na região do Alto Paraná. E aqui, então, que eles vão surgir como Guarani, né? Aqui no Alto Paraná, que é essas ranhuras que há nesse mapa aqui, vejam aqui no centro dele, tem umas ranhuras, que é a região do Alto Paraná, que pega desde a região de Guaíra, um pouco a norte de Guaíra, província de Misiones, na Argentina, partes do Alto Paraná, Canindeyú, no Paraguai, né? Aqui Foz do Iguaçu e tal. E aqui, então, que eles vão se estabelecer. Aqui eles vão se estabelecer cerca de 2.500 anos atrás, e daqui eles vão depois se espalhar pelas regiões aqui do Cone Sul. Então, vejam essas setas traçadas em preto, são as rotas principais migratórias dessa população. Estão subindo a calha do Rio Paraná e os seus afluentes, ambas as margens, descendo o Rio Paraná, descendo o Rio Uruguai até a Foz, caminhos aqui pelo Rio Grande do Sul. Vejam que eles vão escolher caminhos aqui pelo sul, nas terras mais baixas, sem cruzar tanto a região dos Campos Gerais. Eles chegam nos Campos Gerais também, aqui do Paraná, de Santa Catarina, mas o acesso ao litoral ele se daria percorrendo ou contornando os Campos Gerais, desviando dos Campos Gerais. Primeiro, porque os Campos Gerais era habitado por outros povos, né? O Caingangue, o Xoclen, que a gente conhece hoje, né? Os ascendentes desses povos eram os que estavam aí. Então, os Guarani buscaram desviar um pouco desses povos. E também por conta da prática Guarani, de agricultura. É um povo que buscava a calha dos rios e, enfim, terras mais baixas, por serem terras menos frias, para a produção de alimentos, né? E como que os arqueólogos, então, chegam a essa dinâmica da expansão e dispersão e formação dessas rochas? A partir dos sítios arqueológicos. Então, esse mapa
é dos mesmos autores, do mesmo artigo, é muito interessante. Vejam esses pontos pretos. Aqui tem alguns lugares que tem manchas pretas, né? São os sítios arqueológicos pesquisados e catalogados, ou seja, datados com informações dessa população. E aí, Você consegue disponibilizar esse estudo para nós depois? sim, esse material está. Se você pegar essa informação aqui da lateral, ela está um pouco pequena, depois eu mando. Mas essa você consegue baixar o texto deles. Beleza, obrigado. Tá, ele está em inglês, o texto. Eu não sei se tem já traduzido para o português, mas também não é tão difícil a gente, para uma leitura, assim, já fazer uma tradução para quem não lê em inglês, né? Então, vejam aqui o litoral, esses pontinhos pretos, a calha de alguns rios, especialmente o Rio Uruguai, o Rio, não sei qual que é esse aqui, o lá do Ijuí, acho que é, aqui o Vale do Caí, aqui lá na região do Rio da Prata, no final lá já no Rio da Prata, praticamente, aqui no Rio Paraná. Tal. Bom, aqui em Assunção também tem algumas pesquisas já realizadas. Então, eles vão observando as datações e na medida que vai diminuindo, né, o tempo, né? Então, eles chegam à conclusão que eles estavam aqui, por exemplo, nessa região central, 2.500 anos, e os sítios arqueológicos mais antigos no litoral que eles encontraram é de 900 anos. Então, significa que no litoral eles chegaram lá pelo ano 100, 1100, 1000, por aí, né? Chegaram no litoral e regiões como a região aqui de Buenos Aires. Então, e aqui na região mais central, daí que é 2.500 anos. Então, a partir daí eles vão estabelecendo. Tem um outro arqueólogo do Rio Grande do Sul, do Instituto Anchietano, que tem um artigo muito interessante, ele vai dizer que 900 anos antes do presente foi tipo o auge das migrações guarani por essa região. Foi quando mais eles migraram, mais eles ampliaram a ocupação do território nessa região. Então, isso seria lá pelo ano 1100, por aí. Foi tipo a idade, ele vai dizer que foi a idade de ouro da expansão guarani. Agora, claro, a arqueologia ela tem suas vantagens, mas também tem seus limites. Pode ser que amanhã se descubra sítios arqueológicos aí com datações diferenciadas. Aí tem que repensar as teorias. Mas eu acho difícil isso acontecer no momento e há muita segurança nesse sentido, pelo menos até o momento, né? Porque se vocês repararem também esses pontos pretos aí, os sítios arqueológicos, eles estão em locais que sofreram muita intervenção humana, em especial próximo ou submersos com hidrelétricas, por exemplo, no Rio Uruguai. Foram feitas várias hidrelétricas no Rio Uruguai, praticamente todo ele, menos a extensão internacional, está com hidrelétrica. E aí, para fazer hidrelétrica, a partir dos anos 80, é obrigatório fazer o salvamento. Então, tem um tema aqui na arqueologia, eles vão chamar de arqueologia de contrato, que é assim, as empresas precisam fazer o salvamento desse material. E aí eles contratam os arqueólogos. Então, é quando entra algum dinheiro para eles fazer pesquisa, porque a pesquisa arqueológica é muito cara, né? É uma ciência muito cara. Então, com o financiamento dessas empresas, você consegue fazer. Então, há né, em parte, isso justifica também por que, né, grande parte dos sítios arqueológicos pesquisados estão em regiões onde tiveram muita intervenção humana de hidrelétricas, rodovias, ferrovias. Aqui no caso de Itaipu, podia encontrar muito mais, podia estar muito mais escuro o mapa, mas aí, na época da construção, não tinha ainda essa legislação, não era muito... não tinha mais a força que tem hoje,
Acho que nem sei qual era a legislação da época para esse tema, porque a resolução do CONAMA é depois da construção de Itaipu. E o arqueólogo contratado não conseguiu fazer pesquisa como ele queria, porque, enfim, os militares estavam muito apressando ele para concluir, porque eles queriam já fechar as comportas. Tem que concluir, tem que concluir, tem que concluir. E aí, enfim. Né? Mas é interessante, aqui está o mapa do Rio Paraná, né, onde hoje está represado aqui a hidrelétrica. Mas interessante, se a gente tomar esses mapas aqui, esse e qual que foi? Esse aqui. E olhar para um mapa, esse mapa aqui a gente é um mapa mais recente. Ele foi publicado em 2016, o mapa continental Guarani. A pesquisa 2015-2016. Esse aqui, então, são pontos em vermelho, manchas ou pontos em vermelho. Se vocês olhar para o mapa reduzido aqui na esquerda, abaixo na esquerda, dá para ver uma mancha forte vermelha na região próxima aos Andes, e outra forte vermelha, que é essa região central. E depois mais umas manchas aqui no litoral. Então, curiosamente, é onde se concentram os Guarani. Então, assim, bem à esquerda é a região da Bolívia e noroeste argentino, a região de Salta, Jujuy, na Argentina, e aí as províncias aí da Bolívia, Chuquisaca, Santa Cruz de la Sierra, agora fugiu os outros nomes. Nos pés da cordilheira estão os Guarani, né? E aí eles adentram um pouco a região chaquenha. O problema da região chaquenha, tanto boliviana como paraguaia, é uma região muito árida. Ela tem uma vegetação específica, mas não é tão apropriada para o padrão de produção guarani. Então, eles não são muito adeptos dessa região. Aí depois vão se concentrar, então, do Rio Paraguai e Rio Paraná, Uruguai. Vejam que tem desde o Mato Grosso do Sul, adentrando o Paraguai, chegam até a província de Misiones, é uma mancha vermelha só, né? Que abarca também esse oeste do Paraná. E depois o litoral, né? O litoral como um espaço também de... Nos estudos, aqui dá para ver um pouco melhor essas manchas, né? Mais intensas da presença guarani. Foram 1.460 comunidades, creio, que foram identificadas em 2015, 2016. Hoje seria mais que isso, né? E também não foi um censo tão preciso assim. Claro, vejam aqui o conjunto de organizações que participaram, né? São organizações que têm mais que uma por país e pessoas assim que têm uma inserção muito forte assim com comunidades indígenas e tal, né? Então tem uma confiabilidade muito boa, né? Mas é aquela coisa, né? Identificou hoje aqui nessa região nossa não tinha 24 comunidades, hoje tem 24 comunidades, então também tem isso. E aqui a população que se identificou naquele momento: na Argentina 54 mil, Bolívia 83 mil, Brasil 85 mil e Paraguai 61.701. Então vejo que o Brasil é que tem a maior população guarani aqui do Cone Sul, seguida da Bolívia, depois da Argentina, e depois do Paraguai, e depois da Argentina, né? E o Uruguai também tem mas o Uruguai só tem um pequeno grupinho, aí deve ter umas 20, 30 pessoas, de uma família que migrou para o Uruguai. Já fazem anos que eles migram, daí alguns saem, outros voltam, enfim. Mas eles daí não figuraram aqui nesse mapa. Mas é interessante pensar essa população, porque somados chega aí a 200 e tantas mil pessoas, 280 mil, acho que vai dar por aí, que é uma das maiores populações indígenas aqui do Cone Sul da América, ou América do Sul. Bom, a América do Sul é um pouco mais difícil porque pega a região aí andina, né? Tem populações
Quechua, Aymara, que são bem expressivas, né? Mas aqui do Cone Sul, sim, é a segunda maior população. Acima, com maior número de pessoas, deve ser só os Mapuche, da região chilena e argentina, né? Então, o Guarani é uma população bastante expressiva. E aqui alguns nomes, aquela discussão de antes que nós fizemos, né? Quem é MBA e tal. Então, também foi uma convenção feita por esse conjunto de pessoas que trabalharam no mapa, né? Eu participei também desse processo, foi muito cansativo chegar a esse consenso, porque é isso, né? Como que você vai identificar essas categorias todas? E é uma preocupação muito nossa, né? Dessa classificação. Mas, em todo caso, esse foi convencionado e foi consenso. Então, os Imbiá, então, estão na Argentina, no Brasil e no Paraguai. Os Avá Guarani, Paraguai, conhecidos também como Yandeva, só Guarani, ou Xiripá, no Brasil e Argentina. Né? Agora, aqui no Brasil também são conhecidos como Avá Guarani, tanto que esses aqui são Avá Guarani, né? São conhecidos como Avá Guarani. Os Paitaviterã são conhecidos assim no Paraguai e Caiová no Brasil, então é o mesmo povo. Aí tem esse outro que é só na região. Bom, os Avá Guarani. Tem os. Aqui é Ava Guarani. Esse da Bolívia, eles usam uma acentuação diferente, então eles chamam de Ava Guarani, ou Issocenho, que estão na Bolívia e na Argentina, e no Paraguai eles são conhecidos como Guarani Ocidental. Ou também esses dois nomes, mas são nomes um tanto pejorativos. Na Argentina usa, na Bolívia não usa mais. Chiriguano, Chahuancos. Aí depois tem os Guaraju, na Bolívia, o Sirinó, Imbia, Oyuki, na Bolívia, Guaraçuê, na Bolívia, Tapieté ou Guarani Andeva, na Bolívia, Argentina e Paraguai, e os Aché, que estão apenas no Paraguai. Então, são definições assim desses diferentes grupos. Muito bem. Aqui tem uma parte que eu tinha feito uns slides sobre os Guarani históricos, das deduções, mas eu acho que para a gente não é o caso de passar. Aqui, eu queria, daí para concluir um pouco com as questões aqui desse oeste do Paraná. Eu fiz muito brevemente uma coisa que eu queria fazer uma linha do tempo, mas não consegui fazer direito. Mas, no caso, para ter uma ideia dessa relação que acontece com o Guarani. Então, assim, nós vamos ter entre um primeiro momento do período colonial, entre 1500 a 1540, é uma relação mais de, eu coloquei de acolhimento, não sei se a palavra melhor é essa, é quando os Guarani veem os espanhóis e os europeus, de maneira geral, como aliados, né? E acolhem, alimentam, estabelecem vários tipos de relações, como o caso lá do francês que levou os Guarani para a França, lá o Gonneville, em 1504, os Guarani que trazem cabeça de vaca para Assunção, os Guarani que levam que foi em 541, né? Os Guarani que levam o Aleixo Garcia para as minas de prata em Potosí. Então, tem uma relação muito próxima entre os Guarani e os colonos, nesses primeiros 40, 50 anos aí. Depois disso, vai acontecer rebeliões. E por que as rebeliões vão acontecer? Quando os Guarani percebem que os espanhóis não querem amizade com eles, que os espanhóis vieram para buscar riqueza e não querem saber de amizade, não têm interesse em amizade. Quando eles descobrem, quando os espanhóis percebem que as minas de prata de Potosí já estão ocupadas por outros espanhóis, eles decidem se estabelecer aqui em Assunção, produzindo, trabalhando na agropecuária, que aqui não tinha mina de prata e aqui não tinha produção açucareira. Então, é a agropecuária que vai.
E a agropecuária vai exigir muita mão de obra também. E quem era essa mão de obra? Dos Guarani. E os Guarani vão se rebelar. E se rebelar também contra os cristãos, que para os Guarani, cristão eram como uma categoria étnica, né? Todos eram cristãos, os não indígenas. E eles estabelecem, então, rebeliões, aí são várias rebeliões Guarani, contra o sistema colonial. E são rebeliões religiosas, de caráter religioso. Era o Meliá trabalha com esse tema das rebeliões dos messiânicas, rebeliões contra o nome cristão. Então, são conhecidos também na literatura como desbatismo, que os xamãs guarani, porque a liderança guarani quem era? Eles não tinham cacique, não tinham líder político, eles tinham líder religioso, que era aquilo que a gente chama de xamã. No Brasil se chama genericamente de pajé. Pajé tá bom. Os Guarani às vezes usam também, porque eles sabem que a gente usa, mas pajé para o Guarani é o feiticeiro. Existe o pajé, sim, mas não é o rezador, não é o fazedor da cura, né? Não é o que faz o bem. O pajé faz o feitiço. Então, e o rezador, aquilo que a gente chama de xamã, porque, claro, o pajé também é um rezador, mas é um rezador, digamos, que não faz o bem. Então, os que fazem o bem, eles usam outro termo. Daí tem, os Imbiá usam o nome de Caraí, aqui os Avá usam o Poraíva, os Caiová usam o termo Nhanderu, né? Então, cada grupo tem um nome próprio para esses rezadores. Mas na literatura antropológica a gente usa todos como xamã, né? Alguns usam pajé. Eu não gosto desse termo pajé para essa função, porque como a gente conhece, mas também não é errado falar, são os pajé, porque no Brasil pajé virou até dupla sertaneja com esse nome, né? Cacique pajé. Então, virou... Cláudio, uma perguntinha. É, a, a fonte documental para o estudo dessas rebeliões são registros jesuíticos? Tem jesuíticos e também dos colonos de Assunção. O livro é o livro do Meliá que ele organizou sobre isso, e ele Sim. tem várias citações. Deixa eu ver, está aqui. Esse livro aqui, ele está disponível na internet também. Uhum. Consegue enxergar? Sim. Isso, esse livro. El Guarani Conquistado e Reduzido. Ensaios de Tendo História. Ele publicou em... Deixa eu ver que ano que foi. 1986. 1976. E ele tem as fontes aqui são... a maior parte, sim, é de jesuítas, mas não foi só dos jesuítas, porque os jesuítas eles vão chegar depois, ou no meio das rebeliões, né? Então, tem muita fonte que não é de jesuítas franciscanos, tem alguma coisa, e do governo de Assunção. Porque essas rebeliões, elas acontecem aqui no Paraná, né? O Guairá, né? Acontece muita rebelião dos Guarani. E elas vão se estender por um longo tempo e vão colocar em crise o estabelecimento dos colonos. E aí, por isso que o governador de Assunção convoca os jesuítas para acalmar os Guarani. Que aí vem esse terceiro ponto da linha do tempo que eu fiz aqui, que são as reduções. E as rebeliões, elas seguem até 30, 40, ainda se escuta falar em rebeliões dos Guarani, os movimentos do desbatismo. Mas, a partir de 1610, os jesuítas começam a estabelecer reduções, né? Que era uma forma muito particular de fazer evangelização, né? Diferente do aldeamento da América Portuguesa. As reduções tinham toda uma característica muito própria. Mas os jesuítas, sabiamente, eles sabem do poder do xamã. Então, o que o jesuíta faz? Ele destitui o xamã da sua função. Ele destitui o poder do xamã, ele se coloca no lugar do xamã, como
os padres agora vão ocupar essa função, e institui o cacique, que não tinha dos Guarani, o chefe político. Então, esse chefe político, e inclusive o termo cacique também vem lá dos povos caribenhos, né? É instituída essa figura nas reduções. E a partir daí, então, os jesuítas conseguem ter esse controle sobre os Guarani e atrair os Guarani para as reduções. Há uma resistência por parte dos xamãs, inclusive tem aquele episódio que, na literatura, bom, para quem, como você falou, né, não sei se quando também a gente conhece dos Guarani, mas na literatura tem a história de 2 padres que foram mortos por esses xamãs no TAP, que é o atual Rio Grande do Sul. Eles foram fazer evangelização e os xamãs mataram 2 padres. Um, o famoso padre Roque Gonzalez, que diz que está com o coração preservado, não sei aonde e tal. O coração continua batendo. Essas coisas aí que a igreja utiliza aí. Mas o fato é que os jesuítas, nessas reduções, eles destituem os xamãs, que era quem tinha, de fato, a força dos Guarani, se colocam no lugar e instituem os caciques. Aí as reduções... Bom, aí começa um outro processo, mas esse processo é mais localizado, ele tem uma força grande, que são os bandeirantes paulistas, que eles destroem as reduções aqui do Guairá, e eles são obrigados a se trasladar mais para o sul, né? A partir de 29 e 30. Eles se trasladam para o sul, para a atual Argentina. Inclusive, a redução aqui de Foz do Iguaçu, ela não chegou a ser atacada pelos bandeirantes paulistas, mas ela foi, com medo dos bandeirantes, eles se trasladam para o sul. E eles vão estabelecer uma relação de maior tranquilidade a partir de 1641, quando eles vencem a Batalha de Mbororé, que é uma batalha que ficou muito conhecida, né? Os Guarani derrotam os bandeirantes paulistas e conseguem, então, ter uma tranquilidade nas reduções. E esse processo vai até a expulsão dos jesuítas da América Espanhola, 1768. Eles já tinham sido expulsos da América Portuguesa, e são expulsos da América Espanhola. As reduções passam para a administração civil. E em 1810, com os processos de independência, as reduções são atacadas, enfim, aí há um período de destruição dessas reduções. Então, até esse momento, até 1810, a gente está se referindo a um Guarani que o metrô vai chamar de Guarani histórico, que é um Guarani porque ele faz essa separação com os Guarani modernos, que ele vai chamar. Porque nem todos os Guarani participaram desse processo que eu cheguei até agora. Muitos permaneceram nos seus espaços sem a presença de colonos. Outros, com o fim das reduções, se mesclaram na população regional, outros regressaram para conviver com os Guarani que estavam ainda livre nos espaços sem colono. E aí que vem esse outro processo que eu menciono aqui, de 1810 a 1880, os Guarani livres em regiões sem presença de colonos, ou seja, do início do século XIX até o fim da guerra contra o Paraguai, né, havia regiões ainda, Mato Grosso do Sul, essa região do Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Ali não tinha essa presença. A ocupação ali de colonos vai acontecer depois da Guerra do Paraguai com os ervateiros. Essa região aqui do oeste do Paraná vai acontecer a ocupação de colonos também a partir da Guerra do Paraguai, com a instalação da colônia militar aqui em Foz do Iguaçu, em 1889, e a instalação dessas empresas de extração de madeira e erva mate. E elas vão permanecer até a década de 40, 50, quando daí chega um outro... Na verdade, não é até 50. Eles permanecem até o período de Vargas. Vargas é que vai destituir essas chamadas obragens, que eram empresas, no geral, estrangeiras,
argentinas, uruguaias e algumas brasileiras também, de empresa capital brasileiro, instaladas aqui na região, que exploravam erva mate, usando mão de obra guarani, né? E é Getúlio Vargas que vai daí nacionalizar essa região aqui. No Mato Grosso do Sul, ele vai levar, já no início do século, levas de colonos, que vêm especialmente do Nordeste, lá por 30. Aqui na região, ele cria o território do Iguaçu, né? E cede terra para empresas colonizadoras. E aí vem esse outro processo que eu coloquei de 50 para frente, que é a terra arrasada, porque quando chega... Porque até então, a exploração de madeira e erva mate, embora explorava mão de obra guarani e tal, ela não destruía toda a mata. Ela não era terra arrasada. Com a chegada desse novo tipo de presença humana, que é uma prática de agricultura intensiva, é tirar totalmente a mata para cultivar a terra. E aí, a partir dos anos 50, aí nos anos 70, aí também a gente pode ir fazendo as micro intervenções, né? Nos anos 70 chega o maquinário na região, que aí destoca tudo, né? A lavoura mecanizada, e aí a mão de obra guarani passa a ser descartada, porque já não tem mais tanto interesse. Continua tendo, mas menos do que tinha antes, né? Porque já virou terra arrasada. Esses 4 mapinhas, eles são muito curiosos nesse sentido, para a gente poder visualizar essa incidência da ocupação regional. Se a gente tomar, é o mesmo recorte geográfico, mas se a gente olhar o primeiro, de 1900, primeiro vamos nos localizar aqui a província de Misiones, na Argentina, oeste paranaense, veja o estado do Paraná, vai até a região de Cascavel, pega a região de Londrina, pega aqui, acho que Catanduvas, por aí, para frente de Cascavel, partes aqui de São Paulo. Aqui no Mato Grosso do Sul não tem informações, então ele está mais clarinho. O oeste catarinense e noroeste do Rio Grande do Sul também está mais clarinho, porque não tem informação. Mas em 1900, vejam que essa região, vamos dar chamada tríplice fronteira, mata densa. 1940, mata densa, já umas incidências aqui mais para o norte de ocupação. 1970, vejam como reduz, né? E no ano 2000, 30 anos depois, vai sobrar o quê? O Parque Nacional do Iguaçu e esses parques na Argentina, Florestan e Terra Arrasada. E era essa região, menos a parte aqui de São Paulo, que não tinha presença guarani, mas o oeste paranaense e essa outra região do Paraguai e Argentina, era aqui que os guarani viviam. Esses guarani que ficaram livres. E eles começam a migrar. Tem o livro As Lendas da Criação e Destruição do Mundo, de Curtin Muendadiu. A lenda da criação e destruição do mundo como fundamento da religião dos Apapucuva Guarani, do Curtin Muendadiu, um etnólogo alemão que adotou esse nome Guarani, porque o nome dele é Kurt Hunkel, um alemão que vem jovem para o Brasil, e adotou dos Guarani esse nome, segundo ele, os Guarani que deram esse nome de Nimuendadiu para ele. Ele vai falar que os Guarani começam os processos, então, de ocupação do litoral brasileiro já em 1810, né? Ele tem registros dessa presença guarani no litoral. Desses Guarani que estavam livres aqui nessa região, livres em termos de ocupação de colonos, né? Começa um processo migratório para o litoral já em 1810. E ainda eles conseguiam, porque o litoral também não tinha essa ocupação tão intensa como era hoje. E o Guarani conseguia muito habilmente se disfarçar entre a população, porque ele era considerado um indígena integrado, ele não foi objeto no século XX do Serviço de Proteção aos Índios, que foi um órgão criado pelo governo brasileiro em 1910, porque era um índio, né, como usada a expressão na época, era um índio integrado, não precisava de terra, na lógica do não era um índio bravio que precisava ser pacificado. Então, ninguém se importava tanto com os Guarani. Aí você vai encontrar documentos lá de 1930, 40. Passou por aqui um grupo de Guarani que estão indo não sei para onde, querem ir para o Rio de Janeiro falar com a SPI.
Os Guarani estão não sei aonde, aí vai encontrando assim, pequenos fragmentos, né, de presença Guarani na região, mas eles estavam nessa região e percorriam a região toda, aqui ocupando, enfim, até o litoral. Os estados não consideravam, veja esse mapa aqui de 1901, do estado do Paraná, da Relatório da Secretaria de Estado de Negócios das Obras Públicas, de 1901, em que essa região aqui do oeste do Paraná eram terras despovoadas. Ou seja, para o Paraná, a presença guarani aqui era o mesmo que não tivesse gente. Ou seja, não tinha povoação, não tinha gente, não tinha ninguém. Eram esses vazios demográficos, né? Vazios demográficos, ou terras que podiam ser utilizadas para qualquer outra coisa, mas não, porque o Guarani não era considerado. No entanto, além do Guarani, importante destacar que aqui nessa região tinha os Chetá, na Serra dos Dourados, aí na região de Moarama, né, que foram contatados em 1940 e praticamente extintos. Não estão extintos porque tem ainda a presença dos descendentes aqui no Paraná, mas até há uns anos atrás eram as pessoas que se declaravam descendentes dos Chetá. E aqui essas obragens que eu mencionei antes, até 1900 entre 1880, final da Guerra do Paraguai, até o período de Vargas, eram grandes extensões. Vejamos essa aqui, a 8, ela pega a região aí de Marechal Rondon, Toledo, né? A 7 pega a região aqui de Cascavel, acho que... o mapa está um pouco pequeno, não consigo ver direito aqui, mas no caso... E tem uma bem pequena, que é aqui no... Bom, a 9 que pega a região de Guaíra. Percebo que o negócio da erva mate da madeira era tão rentoso que a 9 ela pertencia ao Laranjeira. Ele construiu uma ferrovia de Guaíra até o Porto Mendes, se não me engano, para extrair erva mate por conta das 7 quedas. Então, para descer o Rio Paraná, transportando esses produtos, por balsa não dava, por conta das 7 quedas. Então, ele investe, imagina a grana que ele investe para fazer uma estrada de ferro, porque significava que tinha retorno, né? Logo na região, lá tinha uma obragem bem minúscula comparada com as outras, mas é uma extensão grande, que era do Alica. O primeiro nome do Alica, agora não me falha a memória. E quando a coluna Prestes passa na região, a coluna Prestes sai do Rio Grande do Sul, né? A gente conhece como o Prestes, e passa aqui pela região, eles localizam na obragem do Alica indígenas trabalhando como na condição de escravos. Aí eles põem fogo na sede lá da obragem, queimam documentação e libertam os Guarani. Só que não falam se os Guarani acompanharam eles depois na continuação da marcha ou se, enfim, foram deixados pela região, porque mas, em todo caso, tem esse episódio aí da... E, para finalizar, daí tem esse mapa aqui. Tem mais 2 mapas que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui, ele também está um pouco pequeno aqui, mas dá para a gente perceber. A localização de aldeias Guarani entre 40 e 50, 1940 e 1950. Nessa região oeste do Paraná, Guaíra, Cascavel, até a região de Rio das Cobras, aí, os pontos vermelhos seriam aldeias Guarani presentes na região. Foi um estudo feito, se não me falha a memória, aqui por uma pesquisadora antropóloga da FUNAI, uns anos atrás. De informações, assim, que os Guarani falam, tinha uma aldeia em tal lugar, tinha uma aldeia em tal lugar, tinha outra em tal lugar. Uma aldeia muito conhecida ficava ali em Toledo, que era a aldeia chamado Lopei. Tem até um lugar aí em Toledo que é Lopes, uma coisa assim. Aí eles chamavam de Lopei. E ali o SPI que levou os Guarani embora daí, botou num caminhão e levou para Terra dos Caingangue, lá em Laranjeiras do Sul. É o nome do rio que define o território do município. Ah, é?
É Lopei, né? Eles falam aqui, né? O rio Lopei. Ah, Lopei. Eles falam dessa forma, que eu estou em Toledo, né? É da forma que eles definem, mas essa história ninguém sabe. É, o Lopei, os guaranis chamam de Lopei. Lopei, e tinha uma aldeia, e eles foram... Quem, assim... eu falei da família Alves aqui. A mãe dos Alves, ela nasceu ali. O que foi transferido por caminhão para o SPI, um senhor já bem de idade, hoje, ele morava aqui em Itamarã, agora ele está morando na Palmeirinha, o Nório Benítez. Ele era daí também, ele que conta a história de quando veio o SPI transferir. Tem um Guarani aqui de Misiones, o seu Rosendo, que ele nasceu também ali no Lopi, e depois ele foi registrado em Cascavel, junto com o pai, saíram para trabalhar. Até ele me pediu para ir atrás de certidão. Eu tentei conseguir nos cartórios lá em Cascavel, não consegui. Ele quer se aposentar e não consegue, e aí precisava de certidão de nascimento. E fui atrás dele e tá difícil conseguir certidão. Então, tem muitas histórias. E aí, assim, por conta do Lago de Itaipu, tem outros estudos feitos. Esse aqui é daquela irmã que eu mencionei que vinha com os Guarani aqui fazer reuniões. Ela fez um estudo, identificou 38 aldeias, ou tecoá, na margem direita do Rio Paraná, que ficaram alagadas, submersas total, parcialmente, ou que sofreram impactos diretos de Itaipu. E do lado aqui do Brasil, com esse Honório Benítez, que eu mencionei, que nasceu no Lopi, que mora lá em Palmeirinha, ele conseguimos identificar 19, que ficaram total ou parcialmente submersos, desde a região de Guaíra até aqui em Foz do Iguaçu. Esses 19 são locais que ele fala assim, no tal lugar, lá tinha um tecorá, morava fulano, beltrano, cicrano. Isso, assim, no processo de construção de Itaipu, né? Então, um pouco essa era a ideia, da gente tentar... Porque tem como esse mapa aqui é 40 e 50, a gente diz, precisamos, então, chegar mais próximo possível de quando a Itaipu foi construída, né? Aí, então, quando que ele conheceu? Eu passei lá, eu tinha mais ou menos essa idade e tal. Então, foi coincide com o período da construção de Itaipu. E aí ele vai falando, então, nesse lugar, na foz do rio tal, ali morava a família tal, tal. Cara, impressionante a memória desse cara, mas ele vai detalhando, assim. Inclusive, mas está faltando algumas aqui. Por exemplo, tem um local chamado Apepu, que não consta. Então, a minha dúvida é, não consta ou consta com um nome diferente? Porque nesse Apepu moravam famílias que hoje eles moram em Santa Helena. Daí ele fala para nós, nós nascemos lá no Apepu. Lá tinha uma aldeia, mas eu não sei se ela está com outro nome ou simplesmente... Porque tem uma aqui chamada Entre Rios. Eu acho que é essa, que é a Apepu, mas ainda não fui me certificar se é essa ou não, que era o tal do Apepu. Que pode também ter isso, né? De repente falou um nome, mas então temos que nos certificar. Que a ideia é um pouco essa, a gente... porque a gente está construindo documentação também para embasar uma ação judicial que está no Supremo Tribunal Federal, relacionada a Itaipu e FUNAI e INCRA. Então, a gente também precisa ir construindo provas, né? E aí não basta só o discurso, precisa mostrar, dizer, olha, teve, quem morava aí. E uma delas é curiosa, porque um dia eu cheguei para o Casimiro e falei... Aí ele falou, nessa aqui morava fulano de tal. Ele era sogro do Casimiro. Aí um dia eu cheguei no Correio e falei, Casimiro, seu sogro morava nessa aldeia ali, assim, assim, assado? Diz, não sei se morava ali. Quando conheci a minha esposa, ela morava aqui no tal lugar. Mas vou perguntar para ela. Aí perguntou para ela, sim, mas você morava assim, naquela aldeia, assim, assim, assado. Ou seja, a memória do seu Honório muito, muito boa nesse sentido de precisar a presença das pessoas. Bom, e aqui daí os mapas, então, mapas êmicos dos Guarani, desenhando onde que tinha as aldeias entre o Rio Ocoí e o Rio Iguaçu.
também são trabalhos que se faz para a identificação da existência dessa população. Enfim, concluindo, acho que é interessante observar isso, né? Como que os Guarani permanecem estão aqui nesse meu local. Então, se hoje são 24 aldeias, não é tão diferente da quantidade que tinha no período da construção de Itaipu, que também na época tinha 19 que ficaram alagados, mas tinha mais, porque tinha uma aqui em Foz do Iguaçu, que o INCRA removeu eles em 76. Essa tem uma fácil documentação dessa remoção. Tinha essa do LOPI, que a gente também não considerou, porque ela estava fora, né, do impacto direto de Itaipu. Então, a quantidade de aldeias ou Tecoá hoje vai coincidir basicamente com o que tinha antes da construção de Itaipu. Então, essas coincidências de populacionais poderia talvez ter mais se não tivesse tido, se a Itaipu não tivesse se estabelecido aqui, porque a Itaipu tem uma questão também que ela, além de alagar as terras, a Itaipu vai fazer um processo, ou vai gerar um processo de desenvolver aquilo que, né, as pessoas da região gostam do termo desenvolver a região, né? Economicamente, a região vai passar a ser de interesse do capital. E aí também vai chegar o Estado vai se fazer presente aqui com mais força, mas não um Estado para proteger, porque era um Estado ditatorial, um Estado para defender interesses daquela elite local que era aliada dos militares. Então, assim, o INCRA vai fazer os processos de regularização de terras, mas o INCRA, onde ele encontra os Guarani, ele põe fogo nas casas Guarani para expulsar os Guarani, porque os Guarani jamais vão ter direito à terra por parte do INCRA, né, porque não tinha título, não tinha nada. O Parque Nacional vai vão desintrusar o Parque Nacional, né? Tirar os agricultores que tinha lá dentro e os indígenas, porque também tinha indígenas lá dentro do Parque Nacional, eles vão ser removidos nesse momento. Aí, para os agricultores, eles arrumam terras e reassentam eles, tanto aqui como no Paraguai. Mas para os Guarani, não. Os Guarani não têm essa mesma sorte. E aqui tinha muita sobreposição de terras, que foi muita grilagem, muita violência nesse processo. Então, o INCRA precisa também colocar em dia essa regularização para que o novo capital que vai se instalar aqui ele tenha mais segurança, né, na hora de se estabelecer. Então, o INCRA vai regularizar a situação, mas regularizar para alguns, né? Porque para o Guarani tem várias denúncias, os Guarani denunciando a ação do INCRA para expulsar eles aqui da região, botando fogo nas casas e etc. E tal. Então, basicamente, mas também falei demais, né? Era isso que tinha para... Assim, aí fiquem à vontade. Mas também, como eu falei, não era só para mim falar, para vocês também era para... Eu fiquei interrompendo você várias vezes. Foi muito interessante, Cláudio. Você fez um monte de indicativos, de um conjunto de caminhos, de possibilidades, enfim, tem muita coisa dentro do que você falou. Enfim, eu já encaminhei no chat o texto do Meliá, encaminhei também o texto de arqueologia, já encaminhei, também está disponível ali. Eu encontrei já na internet. O que eu ia fazer só mais uma outra pergunta de informação técnica. Sobre essa remoção que aconteceu aqui em Toledo, tem documentos do governo federal, da SPI, por exemplo? Ou é só esses relatos orais dos indígenas? Desse do LOPI tem documentos se não me engano, tem documento federal também. Eu tenho que procurar, porque
a gente vai acumulando informações e nem todas cabem na cabeça, assim, né? Mas tem registro de batismo dali, e tem registro também da presença. Tem um padre que vai falar dos Guarani ali de Lopi. Acho que é o mesmo padre que batizou os Guarani. Ele faz o registro. E eu acho que ele também, se não me falha a memória, ele também faz o registro dessa remoção. Agora, essa remoção, é claro, a SBI teve um problema que queimou uma vez o seu acervo lá em Brasília. Então, talvez tenha queimado também a documentação dali. Mas, senão, teria que procurar no acervo da SBI como encontrar, porque isso eles deixaram registrado, né? Remoções, assim, que eles faziam como algo, assim, de civilidade, porque era levar os indígenas para outros lugares, ou seja, enfim, eles não viam isso como uma violência, né? Então, seguramente eles deixaram registrado, mas tem que ver se não queimou. Mas se você quiser uma hora fazer alguma pesquisa, a gente posso ver o que eu tenho aqui de material, e aí eu te passo, te passo o material, porque os Guarani falam seguido desse lugar aí, mencionam, a gente tem vontade de também para ir pesquisar também informações, mas nosso tempo também sei lá, a gente vai assumindo muito compromisso, né, e acaba não dando conta. Mas eu posso te passar o que eu tenho de material, vou ver o que tenho de material, te passo daí, pra você dar uma olhada aí. Muito obrigado, Clóvis. Novamente, enfim, eu só tenho a agradecer. Foi uma luz, assim, inúmeros caminhos. Foi bastante coisa, bastante informação lá. Peguei desde o período colonial, pré-colonial até hoje. Não, mas é importante. Mas ia trazer esse apanhado, assim, porque como... É importante. Por exemplo, enquanto passado, na semana passada, a gente teve a presença da Lara. Não sei se você conhece ela. A Lara, ela é da linguística, né? E ela trabalhou fundamentalmente com o papel da linguagem na organização étnica, né? Nessas separações que eles são feitos nos subgrupos e assim por diante, né? Então, por legal. exemplo, quando você estava fazendo referência, eles usam o H, eles não usam o H, tudo isso a Lara já tinha discutido, né? Tá. Então as coisas vão se casando, né? Que era a ideia mesmo, né? Tipo, embora não tenha sido de propósito isso, né? Pensado assim, o Clóvis vai falar, né? Mas acaba de certa forma, complementando, né? Ajuda a entender. E quando a Lara fez a fala dela, inclusive ela comentou sobre isso, né? Sobre a necessidade de contextualização mesmo, que ela não fez isso, né? Ela não tem domínio histórico, né? Sobre a ocupação regional e assim por diante, e essa é uma discussão que você trouxe para nós de maneira documentada, enfim, foi fundamental. Foi muito bom mesmo. Só tendo a agradecer pela sua participação, e eu vou incomodar o senhor, sim, senhor, sobre a situação da remoção, porque me interessou, Sim. que eu não conheço produção aqui, local aqui de Toledo, a respeito do assunto, né? Então, é algo que eu acho que seria importante a gente retomar, né? A conversar, a ter alguma informação, uma coisa organizada sobre isso, é algo que me interessa. Te desejar um ótimo final de ano. Esse trabalho, ainda a gente trabalha essa semana, ainda assim a gente não trabalha. Mas a gente falar que a gente não trabalha, tem que trabalhar agora, tem aula, coitada. O Francisco está indo comigo e o Marquinhos está no quarto, tá? A gente está se encerrando. Só agradecer, Clóvis. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí, cara. E eu fico... bom, então. Evidentemente... Eu não estou prometendo te mandar material da LOPI, mas no início do ano que vem você me lembre, tá? É isso, eu vou manter contato e a gente vai conversando, beleza? Beleza, então. Muito obrigado, Clóvis. Bom, Fique então. bem, bom descanso. Até breve. Tchau, tchau. Até breve.